Boa noite. Boa noite, Igor. Beleza? Boa noite, Eximon. Pessoal, me confirma se o áudio tá beleza aí pra vocês. Vocês estão ouvindo legal? Boa noite, Alex. Boa noite, Diogo Yoshida. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? O áudio tá beleza? Estão conseguindo me ouvir bem? Joia, maravilha. Beleza, pessoal. Vamos só esperar mais alguns minutinhos. O pessoal tá entrando aqui. E a gente já começa. O cabelo tá ok, Igor? O Igor tá de olho no meu cabelo aí nas redes sociais, né? Tá meio complicado. Boa noite, Éder. Boa noite, Larissa Lima. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. A gente já vai começar daqui mais alguns minutinhos a falar sobre o nosso tema de hoje, que é organização e produtividade, né? Duas coisas que estão bem relacionadas e que interferem na vida de todo mundo, né? Boa noite, Thaís. Boa noite, Guilherme Horta. O Diogo saiu. Vamos esperar o Diogo voltar a conectar aí, a gente já começar o nosso bate-papo de hoje, que é algo que eu considero de suma importância para todo mundo, né? Independente da sua carreira, da sua profissão, da sua ocupação. É saber se organizar suas atividades, suas tarefas, planejar direitinho. Isso é importante para todo mundo, né? Independente da carreira que cada um segue aqui, né? A gente tem gente aqui já conectado de várias áreas e com certeza daqui a pouco vem uma galera de vários segmentos. Então a gente vai falar de algo que interfere a vida de todo mundo, de qualquer pessoa que trabalha, que estuda, que faz, tem seus afazeres, tem suas atividades, né? Que é a organização das atividades, a organização do dia a dia, a organização da rotina. Deixa eu só ver aqui se o Diogo entra. O Diogo entrou. Vamos lá. Boa noite, Diogo. Opa, boa noite, Ramon. Tudo bom, pessoal? Tudo beleza. Todo mundo entrando aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Johnny. Johnny foi meu aluno. Só arrumar a luz aqui. E aí, Diogão, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Estão indo, né? Período meio enjoado já de pandemia, ninguém aguenta mais. Mas fora isso, as coisas estão indo bem, graças a Deus. E aí? Tudo bem, estamos caminhando também na luta, né? Na luta para voltar. E as coisas estão começando a voltar, né? A gente já começa a perceber no mercado, né? Um movimento já de retomada, de retorno. Mas é isso, acho que até sair uma vacina, a gente vai ainda passar algumas dificuldades aí, né? Sim. Mas está sendo interessante esse período de pandemia, porque eu estou acompanhando assim no noticiário, né? Tem muita gente que migrou do serviço informal, né? Assim, de vender na rua, de tentar se virar para serviços online também. As pessoas estão descobrindo esse mundo online, que é uma das coisas que até eu faço também, né? E tem muita gente precisando aprender muita coisa, assim, de como organizar, por exemplo, o tema de hoje, né? Coisas básicas, assim, que tem gente que não sabe nem mexer no Instagram ainda, sabe? O pessoal que tá vindo agora tem um potencial incrível, eles não sabiam que tinha essas redes todas para usar. Mas tá bem legal, tá dando para ensinar muita gente. Que bom, muito bom. Exatamente, explorar as redes sociais, é isso que a gente tem que... Acho que a gente não tem mais opção, né? A gente é obrigado, né? Sim. Porque hoje quem não tá nas redes sociais, quem não tá aparecendo, né? Acaba sumindo, né? Fica ausente, né? Sim, fica totalmente ausente. E tem que ficar de olho também nas novidades do mercado de redes sociais. Tem muita coisa nova entrando, tem coisa que está sendo muito bom para um certo tipo de negócio, tem outras que as mais tradicionais são ótimas para outro tipo. Então, é aprender a explorar isso aí mesmo. Exatamente. Show de bola. Galera, 8h05, vamos começar então já o nosso bate-papo aqui com o Diogo. Então, o Diogo já falou um pouquinho aí, ele é empreendedor digital, mas eu vou deixar ele se apresentar. E agradeço desde já a presença de todo mundo aí para a gente bater esse papo aqui. Por favor, comentem aqui, compartilhem as experiências de vocês, como é que vocês organizam as suas atividades, como é que vocês lidam com esse monte de afazeres que a gente tem, né? Seja você um profissional com um emprego, seja você um profissional liberal, seja você um estudante, seja você uma dona de casa, não importa, todo mundo tem um monte de coisa para fazer e esse mundo está cada vez mais acelerado
e a gente tem essa dificuldade que é fazer a gestão de todas essas coisas, gestão do tempo e organizar tudo, né? Então, vou passar a palavra para o Diogo para ele se apresentar primeiro e fazer uma breve introdução do tema e a gente começa o nosso bate-papo. Então tá, João. Gente, boa noite mais uma vez para todo mundo que está na live. A gente agradece a presença de todos vocês. Eu sou o Diogo Yoshida, sou empreendedor digital. Que isso? Eu trabalho, o meu negócio é um negócio online. Eu trabalho com a internet, então eu utilizo a internet como a forma de ganhar a vida hoje, né? Então, minhas vendas são pela internet, todos os meus incomes, né, vêm da internet hoje. Não trabalho mais com o mundo físico, eu larguei. E é por isso que a gente está falando um pouquinho, dando ênfase aqui no início do negócio de redes sociais, porque realmente é um mercado muito legal para começar, principalmente para quem está precisando aí sair da crise econômica que veio. Então não é tão difícil, não requer tanto investimento, às vezes requer até zero investimento, mas aí a pessoa tem que ter mais paciência para fazer o negócio engrenar. E a minha trajetória, eu sou formado em engenharia mecânica, dou aula de inglês, mas eu não exerço engenharia mais. Eu exerci só na época de faculdade e estágio. Depois eu enveredei pelo mundo da docência, fui dar aulas. E hoje eu continuo dando aulas, né, pela internet com inglês e também ensinando marketing digital. E o meu trabalho hoje é marketing digital, basicamente é isso. Show de bola. Inclusive me perguntaram hoje se você ainda dava aula de inglês. Estava falando de você para uma pessoa, me perguntaram, o Diogo ainda dá aula de inglês e tal? E eu falei que não sabia, até não sabia se você estava dando aula de inglês, mas você acabou de falar que você ainda está dando aula de inglês pela internet, né? Sim, dou aula de inglês, a gente encaixa, né? A gente procura justamente aí na nossa ideia aí de organizar a semana, um dia que dá para dedicar das aulinhas. Aí show de bola. Com a pessoa também. Muito bom. Esse é o novo mundo, né? O mundo que a gente vive, né? Então, já fazendo o jabá e, gente, precisar de um professor particular de inglês aí, tá precisando dar um upgrade no inglês, acelerar a coisa aí, Diogo Yoshida é o cara, segue ele, @Diogo Yoshida Pro, e você vai ver muitas dicas aí, então procura ele no inbox aí, manda um direct para ele, porque vale a pena, tá? Aprender inglês com quem sabe, né? Esse cara, ele não fala, mas ele já foi professor do ISA, de várias escolas de renome no país e tudo, então o cara saca muito aí. E também saca de marketing digital também, né? Beleza, galera, então vamos pro tema de hoje. Então nós vamos falar sobre organização e produtividade, né? E foi um tema que eu até soltei uma enquete aí outro dia no Instagram e algumas pessoas me responderam e o próprio Diogo me deu essa ideia, falou, fala sobre a organização das tarefas e tal, não sei o quê. E aí eu chamei ele e falei, então vem falar comigo, né? Vamos conversar. Todo mundo acho que tem o seu método, né? A sua maneira de se organizar, porque sem organização, sem um planejamento, né? Você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, todo mundo que está performando bem, você pode ter certeza que ele tem o seu jeito lá de organizar suas tarefas e tudo. E a gente vai falar um pouquinho hoje, eu vou falar um pouquinho das minhas experiências, o Diogo vai falar dele. E, por favor, compartilhe aqui no chat com a gente as suas experiências, suas ideias, tá? Beleza? Então vamos lá, quando a gente fala de organização de tarefas e tudo, isso impacta diretamente na produtividade, daqui a pouco a gente chega lá, mas a gente está falando basicamente de organização do tempo, né? Como é que a gente organiza o nosso tempo? Eu costumo falar que tempo é uma coisa democrática, né? Todo ser humano tem 24 horas por dia, né? Então não tem jeito. É um recurso escasso, um recurso limitado que a gente tem e talvez seja o recurso mais importante, né? O recurso de maior valor que a gente tem é o nosso tempo, né? E você pode pensar, mas o Elon Musk é um cara genial, não sei o que nada. Ele tem 24 horas igualzinho a você por dia, todos os dias. Então, o que ele faz não é porque ele tem mais tempo do que você, né? Muito pelo contrário, ele é um cara muito ocupado, né? Então, a gente vai falar primeiramente, a organização do tempo, né? Como é que é a questão da organização do tempo? A primeira coisa, como é que você organiza suas atividades, né? Eu procuro fazer o seguinte, eu uso uma ferramenta, tá já falando de ferramenta aqui, nós vamos falar de ferramentas também que a gente usa. Eu uso o Google Calendar, né, que é a ferramenta de calendário do Google bom. Ali, gratuita, né? Não sei se você usa ela, Diogo. Eu já usei, mas eu prefiro o bom e velho papel. Eu gosto de pegar um papel e organizo minha semana no papel. Eu deixo os recursos digitais para esse tipo de organização, para outro tipo de tarefa, tá? Mas o calendário mesmo eu gosto de fazer no papelzão. Você faz no papel, moda antiga, né? Beleza. O importante é você fazer, né? Você tem que achar o método que funciona para você. Para mim, como eu trabalho muito conectado, né? Eu tô no computador, eu tô no tablet, eu tô no celular, não importa. O tempo todo eu tô ligado. Eu preciso de uma coisa, eu precisava de uma coisa que fosse online
e que fosse sincronizado entre todos os meus dispositivos, né? Então, tudo que eu procuro uma coisa que seja sincronizada entre todos os dispositivos. Por quê? Porque se eu tenho uma ferramenta que é só do computador, só do desktop ali, eu uso quando eu estou no computador ali, bacana. Mas eu saí dali, eu peguei meu laptop, fui para outro lugar, aí eu já não tenho mais meu desktop. Então, eu não tenho mais aquela informação, aquela organização, aquela agenda. Então, não faz sentido para mim. Eu tenho que ter, inclusive, no meu celular para que, por exemplo, às vezes eu estou no trânsito e alguém pergunta, pô, pode uma reunião amanhã às 4 da tarde? E eu preciso responder rápido. Então, no celular eu já tenho tudo sincronizado com o Google Calendar. Ele é ótimo para isso mesmo. Inclusive, o que eu faço mesmo é estar com as minhas prints, né, da minha organização no meu WhatsApp. Eu tinha um grupo com umas pessoas, e aí todo mundo saiu, eu aproveitei e renomeei o grupo para notas. Então eu guardo lá tudo que eu preciso, assim, na mão, e entro no WhatsApp, tá lá, meus prints, o que eu preciso, minhas fotos. Então o meu calendário tá lá também comigo, porque realmente tem que andar no celular, tudo que você precisa, não pode não estar com você, né? Tem várias pessoas que têm esse hábito, tá, de ter um grupo consigo mesmo e ficar mandando mensagens para se lembrar das coisas. Funciona, cara. Funcionando é o que importa, né? Se dá produtividade, se funciona, é o que importa, né? E aí eu gosto de ter tudo do Google Calendar, porque lá eu consigo, ou na sua agenda, né, tudo faz, eu consigo ver todos os compromissos, né? E essa é uma rotina que eu tenho de planejamento. E aí eu tenho um ritual, Diogo, no domingo. Todo domingo eu tenho dois hábitos de domingo, né? Um deles é correr. Então todo domingo de manhã eu faço a minha corrida lá na Lagoa da Pampulha. Quem me segue aí vê minhas corridas aí. Cedinho, e o outro, né? Normalmente de manhã, não tão cedo que é domingo, né? Mas sempre dou uma corridinha lá, meus 7, 8 quilômetros e tal. E no final da tarde ou à noite eu pego para repassar minha agenda, né? Então todos os compromissos que eu tenho durante aquela semana, ou mesmo se eu não tenho ainda marcado, eu já pego aquele momento para colocar tudo lá na agenda até a próxima sexta, né? Eu acho que assim, é essencial, inclusive quando eu comecei a precisar de organizar minha agenda semanal, isso foi na minha época de pré-vestibular, que eu precisei fazer isso com matéria para estudar, aquele calhamaço de coisa, né? E aí a gente percebe que a gente às vezes fica assim, né? Pelo menos na minha época de pré-vestibulando, eu ficava, nossa, cara, eu preciso sentar e organizar minha agenda fora escola, né? E o ensino médio lá bombando e tanta coisa para estudar. Só que eu ficava com medo assim, não, velho, não vou sentar 1 hora, 2 horas aqui para pensar na minha agenda. Então, no começo eu tinha esse defeito, né? De achar que eu estava perdendo tempo por querer organizar minha agenda, mas depois que eu comecei a fazer, eu vi que foi o melhor investimento. Poxa, se eu parar 1 hora, o que fosse, 1 hora é até muito, para organizar minha agenda semanal. Poxa, minha semana vai ser super otimizada, vou conseguir fazer tudo e mais, vai sobrar tempo. Então, esse hábito seu de no final revisar e já preparar para a semana, eu também faço. É muito bom e sem isso também, se eu não fizer, eu já começo minha semana capenga. Eu falei, nossa, vou ter que parar aqui tudo e reorganizar, porque não dá para continuar sem organizar. Pois é, cara, hoje em dia, se a gente deixar a coisa ir lá, como diz o nosso Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar e não reservar o tempo para cada coisa, não adianta. Você trabalha e você não faz nada, você não anda, você não sai do lugar, né? Você gasta tempo ali e acaba gastando tempo naquilo que não é importante. Daqui a pouco vamos falar também disso, né? Mas é uma coisa importante, você falou da motivação, né? Você começou a se organizar mais quando você estava estudando, fazendo pré-vestibular e tudo, né? Eu acho que eu comecei a ter consciência da importância da gestão do tempo, dessa organização, quando eu comecei a exercer mais de uma atividade simultaneamente, né? Eu tenho emprego e empreendo, e até antes disso, eu já dava aula e trabalhava, né? Normalmente eu sempre exercia 2 coisas ao mesmo tempo, pelo menos 2 atividades ao mesmo tempo. Então, para você combinar isso aí, quando você tem só um emprego, você vai lá, chega 8, sai 18, então beleza, é tudo muito uniforme, então ali você tem seus compromissos, tá mais tranquilo de você organizar, embora você também precise organizar bem a sua agenda. Mas quando você tem 2 coisas que concorrem, que podem concorrer pela sua atenção, aí você tem 2 ou 3 ou mais, aí que você tem que ter uma arte, você tem que ser ninja aí na organização do tempo, se encaixar cada coisa para conseguir dar conta de tudo e não deixar nada, nenhuma perna, né, faltando aí, né? E principalmente quando a gente, como eu e você, a gente né, no termo bem antigo aí, pessoal, mas chefe de família. Então a gente tem uma família, ainda tem a família para concorrer com o resto todo, né? Na verdade, a gente coloca até em primeiro lugar.
e encaixe o trabalho e as outras coisas para justamente sustentar a nossa família, que é o nosso maior bem. Então, sem organização, não tem tempo de qualidade com família, não tem produtividade boa, não tem nada, né? Você não consegue ir para frente e aí tudo realmente desmorona. Você falou uma coisa, né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer uma agenda, vou fazer um planejamento das minhas atividades profissionais ou estudantis. No meu caso, eu faço de tudo, tá? Até no tempo que eu vou correr. Eu vou correr tal dia, eu sei. Eu vou jogar tênis tal dia, tá lá na agenda, eu sei. E o tempo que eu vou ficar com a minha família, lógico que eu não coloco na agenda exatamente, mas eu sei ali quais os momentos e tal. Onde vai estar, né? Tem que estar, né? Porque são as suas prioridades ali, né? E a gente tem que ter prioridades e tem que conseguir se dividir em tudo e fazer tudo bem feito, porque senão você pira, né, cara? Senão você só pensar em trabalho e falar assim, beleza, o trabalho é muito importante, tá me chamando muito agora, só vou me dedicar ao trabalho e vou pirar. Não, minha família também é importante e tal, beleza, então vou dedicar só a família e vou deixar as outras coisas de lado, você estagna na sua carreira, né? Então, acho Exatamente. Que Deus deu 24 horas pra gente distribuir bem, dividir bem e saber fazer todas as coisas, né? Cada um no seu tempo, né? Sim. E aí eu acho importante colocar tudo. O tempo é precioso porque passou. Já era, não tem como repor, né? Por isso que você, quando você trabalha de carteira assinada, você está vendendo ali seu tempo, né? Você vende o tempo. Sim. É um tempo que você não recupera. Você vendeu. Tchau. Você vendeu aquele tempo, seja lá 40 horas por semana, você vendeu e você não recupera. É um bem muito precioso, né? Que a gente tem que saber lidar bem. Bacana. Então, por isso eu acho que tudo tem que entrar na agenda. Na minha agenda entra tudo. Entra desde o lazer até a reunião de trabalho. Tá tudo lá dentro. Mesmo lugar concentrado para eu conseguir enxergar tudo. O Márcio fez um comentário aí, vamos lá. Um caderno de anotações ajuda e muito organizar a semana. Sim, o caderno de anotações é muito legal, né? Para quem gosta do velho caderno. Vou falar para vocês, eu sou um cara, eu tô meio ambientalista, então tô largando um pouco o caderno. Eu tô usando só iPad com a Apple Pencil e tal. Eu acho uma das invenções mais fantásticas que a Apple fez. É boa, né? Funciona muito bem. Então, assim, depois que eu vi que funciona legal, então eu tô largando bem o caderno, usando mais o iPad mesmo. E às vezes eu faço anotação no iPad e já consigo sincronizar. Aí um outro aplicativo que eu uso, chama Evernote. Ele é para anotações. Conhece, né? E ele é para anotações e ele funciona, ele é multiplataforma. Então eu tenho ele no computador instalado, eu tenho ele no browser, na web mesmo, eu uso de onde eu tiver. Eu tenho ele no meu iPad, eu tenho ele no meu telefone. Então eu consigo sincronizar tudo. E aí eu acho mais importante essas ferramentas tecnológicas, para você não ficar escravo, porque se você ficar preso de um dispositivo ou de alguma coisa, tem que ser um negócio que sincronize com tudo, né? Que converse com tudo e que esteja com você onde você estiver, né? Essa que é a ideia. Também, então, tá aí outra dica. O Evernote também, que é uma coisa que eu uso para anotações. O Evernote, eu não sei, ele parece que tem uma versão paga também, né? Ou ele é totalmente free? Não, ele vai te dando mais recursos. Tem um free, eu pago. Eu pago a mensalidade dele, é bem baratinha. Acho que é R$3,50. E você tem uns recursos a mais e tal. E tem uma versão ainda melhor que a minha ainda, que você paga mais, você tem mais recursos. Mas o mais legal é que, assim, eu posso fazer uma digitação no computador e eu vejo aquilo em qualquer dispositivo. Eu posso fazer uma anotação no iPad com a caneta e tudo. Ele pega aquilo e joga para mim também lá. Eu posso ver de onde eu estiver. Então, isso me dá muita produtividade, né? Me dá um ganho de produtividade muito grande no meu dia a dia, porque eu não preciso ficar procurando tanto as coisas. As coisas estão mais ali na minha mão, né? Porque a gente não pode perder tempo com esses pormenores, né? Então é realmente muito bom. Em alternativa a esse Evernote eu comecei a utilizar na época que eu tinha... meu primeiro smartphone foi um LG e ele vinha com Evernote, eu conheci através de lá. Fiquei vendo aquele aplicativo lá e falei, que porcaria que é essa aqui, né? Aí eu fui usar e falei, legal, tinha anotações. Mas hoje eu utilizo o Google Keep, que é basicamente a mesma coisa, é um pouquinho mais limitado que o Evernote, mas para mim me atende muito bem também. Consigo fazer notas, consigo colocar caixinhas para eu dar o meu check assim que eu terminar, colocar várias cores, vários bloquinhos de tipos de atividades, colocar a data, semana, horário para terminar, horário para não terminar, se vai ser terminado, então também é muito legal. Google Keep, acho que todos os Androids vêm, né? Hoje eu utilizo Android, acho que já vem em todos, mas quem não tiver também é de graça. É uma boa ferramenta, já vi muita gente usando também o Google Keep, é bem legal, já testei até um pouquinho. Eu fiquei com o Evernote porque eu já tinha me acostumado, me adaptado a ele, eu gosto dele, então aí eu fiquei, mas o Google Keep também atende completamente.
Aí você falou um negócio interessante, tarefas com tempo determinado e tal. Vamos entrar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais na discussão e falar de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a questão de tarefas time boxer e tarefas que não são time boxer, né? O que é isso? É tarefas que você encaixa no tempo, tem um tempo determinado, e tarefas que não tem. E acho que aí está a grande cilada. A gente tem um monte de tarefas no nosso dia a dia que são time boxers, né? Você marca uma reunião de 1 hora, de 13 às 14, ok. Naquele dia determinado, beleza. Você fica preso naquilo, né? Então tá certo. Então você vai na agenda, vai lá e bloqueia aquele horário, já termina aquela reunião, bacana, maravilha, tá feito, tá fechado. Então você não tem muita flexibilidade, que também não te dá muita dor de cabeça para gerenciar isso. É muito fácil gerenciar isso. Está marcado, tá lá. Beleza, você tá com horário livre, marcou, ok. Agora a gente tem muitas tarefas que não são time boxer. Tem um monte de tarefas que não tem data exata para acontecer, que não tem um prazo preciso para acontecer. E aí que eu digo que está a grande cilada. A gente se perde são nessas. Porque na tarefa que você tem lá, eu vou ter uma aula, por exemplo, vou assistir 4 aulas aqui durante tal período, beleza. Tem a reunião, beleza. Isso aí tudo ok. E essas tarefas que a gente tem que fazer ao longo do dia, que a gente não tem uma hora específica para poder fazer, que a gente não tem um tempo específico para poder fazer. Muitas vezes você tem um deadline, né? Você tem, beleza, eu tenho que entregar isso aqui até sexta-feira, por exemplo. Acontece muito com o trabalho de escola, né? Trabalho de escola, você deixa para a última hora, porque você não tem uma hora para fazer. O professor não estipula para você uma hora para você fazer. É diferente da prova, que você tem uma data, uma hora para você ir lá fazer, uma duração certinho. Mas o trabalho não. O trabalho a pessoa te dá, tem um prazo aqui para você entregar, você entrega até tal dia e se vira lá. E aí que a gente começa a se enrolar, a gente já experimenta isso já como estudante, a gente já se enrola com isso na fase estudantil, e na vida adulta, no trabalho também a mesma coisa, né? A gente às vezes tem coisa para entregar, e a gente não tem um horário específico para fazer. Como fazer com essas atividades, né? O que eu adotei como estratégia, Diogo, que funcionou muito para mim, funciona até hoje, e que eu acho que talvez pode servir para muita gente, né? Eu pego essas tarefas que não têm hora definida e defino uma hora para fazê-las. Eu defino um horário, eu planejo. Mesmo que eu não consiga executar por algum motivo, beleza, mas eu estou planejando. Então, a gente planejar o nosso tempo é justamente dizer quando que a gente vai fazer essas atividades, porque aquelas que têm horário marcado já estão marcadas. Isso é muito fácil, isso é muito simples de ser feito. Até um robô podia fazer isso. Mas as tarefas que a gente não tem exatamente uma hora marcada, você acaba se perdendo porque a gente às vezes começa a deixar para a última hora e não faz um exercício simples, né, que é básico. Né? Eu tenho uma tarefa, ok, eu não tenho uma hora para fazer, eu não tenho um prazo exato de duração dessa tarefa. Beleza, então qualquer hora eu começo, qualquer hora eu termino, né? Vai ser um pecado isso aí. Exatamente, é a cilada, né? É a cilada, porque você não tem noção, você não sabe, na verdade você está chutando. Agora, quando você senta e faz, não, deixa eu tentar estimar quanto tempo eu vou levar para fazer isso aqui. Por mais que seja também uma estimativa, que não seja tão preciso, aí você começa a fazer um exercício de planejar a execução daquela atividade enquanto você está fazendo uma estimativa. E quando você começa a estimar e fala assim, poxa, isso aqui eu vou gastar umas 2 a 3 horas, então preciso reservar. Beleza, 3 horas dá para eu fazer isso aqui. Eu preciso encaixar essas 3 horas em algum lugar da minha agenda, ali da minha rotina. Aí você vai procurar o horário que você vai encaixar, o melhor, que tenha disponibilidade, ou que seja o melhor, que você tenha todos os recursos disponíveis para fazer. E aí você começa a realmente fazer um planejamento do seu tempo, quando você começa a colocar a data e o prazo para essas atividades que, teoricamente, não teriam, né? Então, para mim, funciona, Diogo. Eu uso essa estratégia. É uma boa estratégia. Inclusive, quando eu uso algo bem parecido, né? Porque quando a gente para pensar nessas tarefas que não são time boxes, você fica pensando, poxa, eu não sei quanto tempo eu vou gastar. Então, às vezes, né, dependendo muito de como você está nesse meio de organização de tempo, dá até aquela preguiça de pensar, nossa, eu vou botar a cabeça para pensar em uma coisa que eu ainda nem sei quanto tempo eu vou gastar, né? Mas tem que vencer isso, porque essa primeira estimativa, ela vai melhorando com o tempo. Você vai pegando da sua própria experiência, das coisas que você já faz, já consegue estimar bem próximo do que você realmente gasta com o passar, né, do tempo e tal. A não sei quando é coisa muito nova. Eu já organizo assim essas minhas tarefas. Por exemplo, eu tenho atividades que eu considero atividades criativas, que são aquelas atividades que eu tenho que criar um conteúdo novo do zero, seja escrever um texto, fazer uma imagem, fazer um vídeo. Então, cada uma dessas atividades eu gasto mais ou menos um tempo que eu
que eu tenho uma estimativa também deles, né? Baseados em experiência anterior. E quando eu não tinha experiência de quanto ia gastar, fui lá primeiro para fazer e ver quanto que gastava. Então, eu investi um tempo de aprendizado em quanto tempo eu gasto em cada atividade também. E a partir disso a gente vai melhorando e tentando otimizar. Olha, perdi muito tempo nisso, perdi muito tempo naquilo, mas a ideia realmente é colocar tipo um limite. Olha, eu vou tentar fazer tantas atividades, ou dessas atividades que não tem prazo definido ou tempo definido, vou tentar fazer tantas ou uma só até tal hora, ou durante esse meu dia vai ser isso. Aí eu tenho assim, se eu não dei conta, é porque eu coloquei atividade mais para fazer. E se sobrou muito tempo, é que eu posso colocar mais futuramente. Eu acho que voltou aqui. Voltou? Ok. Então, é basicamente isso. Eu também penso num prazo que eu devo executar essa atividade e tento seguir. Se eu vejo que eu estou passando esse prazo, eu vou ver na minha agenda se tem outras coisas para fazer. Eu realmente paro, porque eu vou partir para outras coisas que eu coloquei na agenda. Mas isso sempre serve para eu poder olhar na minha agenda do dia seguinte, na hora de eu revisar, se eu coloquei muita coisa para fazer num dia só. Aí realmente eu tenho que revisar, porque a gente não é super-homem, né? Uma pessoa só não dá conta de fazer todas as atividades. Aí a hora depois a gente vai falar ainda disso, de pensar em coisas que são mais prioridades, o que é mais urgente, o que não é, como você encaixa isso aí no seu tempo e como é que você distribui para melhorar a tua agenda, né? Exato. Você sabe, Joe, que na área de desenvolvimento de software, né, que é a área que eu atuo, o maior problema é isso. É justamente isso, saber quanto tempo que se leva para executar uma dada atividade, né? Porque a atividade intelectual, como você falou, atividade criativa, é mais difícil da gente mensurar, né? Então, se for para construção civil, tá aqui o Yuri aqui, Prática Engenharia, tá aqui com a gente. Ele sabe dar prazos bem precisos das atividades dele, porque são processos que ele executa repetidas vezes. É levantar uma parede, pintar, fazer um acabamento e tal, né? É diferente de atividades mais criativas, como desenvolvimento de software, como outras coisas, como produção de conteúdo e tal. Às vezes é mais difícil dar prazo. Na verdade, é muito difícil dar prazo. E esse é o dilema que a gente vive. Quando é que fica pronto, né? Quando é que fica pronto? Eu, como gestor, eu fico muito em cima da galera. Quando é que fica pronto? Quando é que fica pronto? Mas eu sei, eu entendo a dificuldade, eu conheço. E não é uma tarefa simples. Uma coisa que você comentou, a história, né? A experiência pregressa, ela é muito válida. Existem várias técnicas que a galera traz, tem um monte de técnica maluca que o povo inventa, umas coisas meio heurísticas e tal. E eu nunca vi nada funcionar tão bem quanto a experiência do cara que põe a mão na massa. Essa é a que melhor funciona. Mas isso é muito importante. Vamos lá, deixa eu pegar uma perguntinha aqui. Marques Vett, como lidar com imprevistos durante a rotina? Vou deixar o Diogo responder primeiro e depois eu faço meu comentário. Beleza. Nossa, imprevisto é realmente uma coisa que é bem chato de fazer, de trabalhar, né? Bom, basicamente, dependendo também do qual é a sua posição no trabalho que você está executando, como se é chefe, se é encarregado, né? Depende muito da sua posição. Mas, por exemplo, se for pensar como alguém que está coordenando um trabalho, imprevistos, né? O imprevisto, ele é um problema do gestor. Eu acho que o gestor tem que correr atrás de resolver isso. E eu faço o seguinte, se o imprevisto é algo realmente muito urgente, muito importante, então eu pego e vou lá e resolvo. E a minha tarefa, ou as tarefas correlacionadas com o que eu estava fazendo, eu tenho que delegar para a equipe. A equipe vai e faz. Ou eu dou um jeito de falar o seguinte, olha, eu preciso voltar ela em pelo menos tanto tempo. Eu já vou resolver o problema também com um pensamento de prazo. Olha, eu não posso ficar indefinidamente lá. Por exemplo, sei lá, aconteceu alguma coisa séria no serviço e eu não podia parar, mas sou eu que vou ter que resolver. Eu coloco, olha, tem 15 minutos para resolver isso, 20 minutos. Então já vou com essa cabeça, vou lá resolver em até 20 minutos, porque não pode passar disso. Se estiver passando desse tempo, é porque não é para eu resolver sozinho. Eu tenho que pegar a equipe, a diretoria que for, para me ajudar a colocar o ponto final no problema, ou dar um encaminhamento para esse problema para um outro setor, e realmente depende muito da posição da pessoa, né? Eu acho que o imprevisto acontece,
Tem coisas que realmente vão parar, por exemplo, já quando trabalhava na escola de inglês, nós fomos assaltados. Então, o imprevisto foi chegar no dia de manhã para trabalhar, não ter computador, não ter nada, entendeu? Então, toda aquela rotina daquele dia, realmente, ela veio por água abaixo. Aí a primeira coisa que a gente foi fazer vamos dar os encaminhamentos legais, né? Boletim de ocorrência. Primeira coisa, já corre, resolve essa parte, chama o advogado, vê o que pode fazer, chama a empresa de segurança. Enquanto isso está rolando, já pega a sua agenda e veja o que você não vai poder mais fazer com o imprevisto que aconteceu. No caso, era um monte de trabalhos que dependiam de rotinas administrativas que dependiam do sistema, então não dava para rodar lá. E aí a gente foi, bom, o que dá para rodar em outra escola, no caso lá eu tinha várias escolas, então a gente mandava, já ligava para a equipe, olha, preciso resolver isso aí, como é que faz, onde é que vai. A secretaria ficava encarregada de ligar para todos os alunos para falar, olha, não vai poder ter a aula porque aconteceu esse imprevisto. Mas é uma questão de realmente chegar e falar, o problema foi esse, dá para resolver, não dá para resolver, e se dá para resolver, dá o prazo. Olha, eu preciso resolver isso em 20 minutos, 30 minutos no máximo. Se não dá para resolver ali na hora, aí você tem que realmente parar e reorganizar tudo. Mas tem que sentar, é um exercício, sentar e reorganizar, não é... Eu acho assim, que é um erro, eu já fiz isso lá na minha época de coordenação, que nossa, aconteceu, eu largo tudo e corro para resolver, em vez de falar o seguinte, peraí, aconteceu, deixa eu pensar, como eu vou lá resolver, mas o que eu vou fazer com o que estava parado? Acho que não dá para largar as coisas paradas sem pensar como resolver depois, né? Ou como dar continuidade quando você está desviando a sua atenção para o imprevisto. Bacana, essa é uma coisa minha, né? Mas faz todo sentido. Quando a gente pensa em imprevisto, a própria palavra já diz, imprevisto, né? Você não consegue prever, né? É algo que você não tem como prever. E aí, assim, duas frentes de atuação com o imprevisto. Primeira coisa é você pensar que você não tem como prever, mas eles vão acontecer, você querendo ou não. Alguns imprevistos vão acontecer, como o Yuri comentou aqui. Tem imprevisto também na construção civil, claro que tem dia que chove, né, Yuri? Não dá para fazer algumas atividades. Então, o que você tem que fazer? Quando você estiver planejando, você tem que contar com o imprevisto. É aquela famosa gordurinha que a gente coloca, né? Uhum. A atividade é 3 horas, mais ou menos, que eu levo para fazer. Pô, não vou botar 3, eu boto 4, boto um pouco a mais e tudo. São aquelas gordurinhas para quê? Para suprir os imprevistos que eu posso ter durante a execução ali, né? Se eu não tive, maravilha, entrego mais cedo. Mas se eu tive, eu tenho ali alguma coisa, alguma reserva para eu usar, né? Tomando cuidado de que você não pode inviabilizar a execução da atividade com essas gorduras. A gente coloca tanta gordura que o negócio fica inviável, né? Mas pensa que vai ter imprevisto, só imprevisto. Exatamente. Se você, por exemplo, se você estiver pensando em orçamento, se você for dar preço, se essa gordura for muito grande, seu preço vai dar para a estratosfera e você sai fora do negócio, né? Simples assim. Então você tem que ter um trade-off aí entre o que seria o ideal, né? E a outra frente de atuação é considerar que os imprevistos vão acontecer. Então, como o Diogo falou, o planejamento a gente faz não é para seguir a risca. Isso não existe. A gente faz planejamento para a gente ter um norte e para, durante a execução, a gente poder acomodar os imprevistos e os replanejamentos. Como o Diogo falou, aconteceu um assalto, ninguém podia contar com o negócio, ele teve que replanejar a parada toda. Então vamos lá, vamos deslocar a turma para outras unidades, vamos cancelar algumas aulas, vamos repor outro dia, e tomar as providências e fazer, porque é isso que a gente tem que fazer. Não tem jeito. Lutar contra isso é burrice, é dar murro em ponta de faca. Então você tem que saber o seguinte, o planejamento que a gente faz não é para seguir ele à risca. Quando eu falei que eu faço o planejamento no domingo para seguir a semana inteira, não é porque eu tenho que executar daquele jeito. Nunca acontece exatamente daquele jeito. Mas se eu não fizer aquilo, eu não tenho norte, não tenho noção nenhuma de como proceder, de como fazer as coisas. Eu tenho que ter um caminho ali, né? Eu tenho que ter um caminho. Se eu vou ter algum desvio, beleza, eu tenho que saber como lidar com ele. Mas se você não tem nenhum caminho, aí quando o imprevisto não acontece nenhum imprevisto, você continua perdendo uma barata tonta, perdido, porque você não tem caminho, você não tem planejamento, né? Então, acho que é isso aí. Eu acho que esse mindset é essencial também para qualquer empreendedor, para qualquer trabalhador, inclusive, é saber que o imprevisto acontece, que o imprevisto, às vezes, e muitas vezes, não é culpa sua, né? Porque às vezes é uma coisa que você fez errado e aí parou, sei lá, uma máquina na linha de produção. O cara fez, mas a maioria das vezes não é culpa sua. E você tem que ficar com a consciência tranquila, porque realmente, se o imprevisto foi grave o suficiente para atrapalhar a sua agenda, e você não conseguir executar da maneira que você tinha planejado,
sossegamente, porque senão você vai ficar doido. A gente não é máquina, né? Igual você tá falando aí, não somos robozinhos, não é, tudo não está funcionando segundo leis certinhas, então é tudo muito aleatório, então tem que saber que vai acontecer, ter jogo de cintura, acalmar o espírito e pensa e parte para resolver o problema. Mas se não der para seguir a sua agenda bonitinha que você planejou, calma, você não está com a sua semana, o seu dia perdido. Né? O imprevisto chegou, se você planejou o tempo, né, que você falou, a gordurinha para o imprevisto, melhor, o impacto para você vai ser bem menor, mas se você deixou pouco espaço para isso, o seu impacto vai ser maior. Mas mesmo assim, fica tranquilo que isso não cumprir teu planejamento inicial não é para você se martirizar, porque tem muito chefe, né, que fica assim, nossa, minha equipe não deu conta, eu vou destruir tudo aqui, e aí fica aquele clima ruim, aí a equipe já entrega menos depois, e aí vai continuando, né? Então tem que saber que imprevisto acontece sim e ficar calmo para poder resolver e também saber dessa coisa toda da agenda. Você falou uma palavra importante, impacto, né? Muitas vezes a gente tem que atuar não tentando evitar todos os danos, não, mas minimizando o impacto, né? Então tem várias coisas que você podia fazer, né, Diogo, como você citou no episódio do assalto, mas você, vamos minimizar o impacto e vamos ver o que é mais crítico, o que pode dar mais problema para que a gente consiga organizar e tentar atender alguma coisa. Todas as aulas, com certeza, você não conseguiu atender naquele dia normalmente, mas você conseguiria atender algumas aulas em outras unidades, você conseguiria deslocar, minimizar o impacto, marcar a reposição, enfim. É isso que a gente tem que fazer. Exato. E aí a gente entra no nosso próximo assunto, né, que é priorização das atividades, né? Quando a gente fala de gestão e organização, priorização das atividades. E aí, Diogão, você tem um monte de coisa lá para fazer, você tem um monte de atividade, e aí? Como é que você faz? Você vê que o tempo está escasso, tem várias coisas para fazer, e aí? Você sai fazendo aleatoriamente? Como é que você faz? Não, de jeito nenhum, né? Aleatório em organização não existe, né? Não pode... Aleatório é só o imprevisto mesmo, que você não sabe qual que vem e quando vem, mas você deixa um espaço lá pensando nele. Eu acho que é uma famosa curvinha que praticamente todo mundo que estuda organização ou estuda administração já pegou essa curvinha, que é fazer aquela curva de importância versus, ou ao contrário, né? Urgência versus importância, importância versus urgência. Você tem que começar a saber classificar as suas tarefas, quais são importantes, quais não são tão importantes e quais não têm importância nenhuma, porque às vezes você pega um monte de coisa que tem para fazer ou que você acha que tem para fazer e quando você começa a avaliar essas tarefas, você vê que tem coisa que não é importante, né? Então essas coisas que não são importantes, elas provavelmente também não serão nem urgentes, porque elas não são importantes. Então é um primeiro passo na sua organização. Não é importante, não é urgente, você elimina, ou não é você que vai mexer, vai ser uma outra pessoa que vai mexer para você. Agora tem o extremo oposto, que é quando uma coisa é super urgente, você tem que entregar, tem prazo. Se você não fizer hoje, você vai amarrar o seu serviço de outra pessoa para o dia seguinte, para a hora seguinte, para aquele momento. E ela é importantíssima. Então esse outro extremo, né, o mais importante, o mais urgente, é aquilo que você tem que colocar de prioridade. Então eu classifico as minhas tarefas justamente numa escala, né, trabalhando e pensando em cima delas assim. É importante e é urgente, são as tarefas principais. Eu tenho que resolver elas, né, primeiramente. Aí eu descendo a minha escala, segunda, terceira posição, vai diminuindo em importância e vai diminuindo em urgência. Mas se for uma coisa muito importante e pouco urgente, ela com certeza vai perder para uma coisa que é mais urgente e menos importante. Só que uma coisa que é mais urgente e menos importante pode ser aquela coisa que eu posso delegar para outra pessoa fazer para mim, né? Ela é urgente, só que ela não é tão importante no meu serviço, então eu posso delegar. Então tem que fazer uma priorização, eu penso sim, né? Importância e urgência é um bom norte. E aí com o tempo você vai pegando a manha de realmente classificar suas tarefas direitinho nesse quadro. Aí não sei como é que você faz, amor. Não, eu sigo uma filosofia muito parecida. Tem um cara que eu sigo no YouTube, chama Christian Barbosa, talvez algumas pessoas conheçam, mas fica a recomendação aqui. Ele tem um livro que chama A Tríade do Tempo. Ele fala justamente sobre essa questão das atividades importantes, urgentes e... Como é que você falou? Você falou outra, é importante... Urgente, importante, e quando é pouco urgente, eu simplesmente elimino. Exatamente. Ele classifica... Ou seja, não é importante, não é urgente. Exatamente. Ele classifica como são 3 tipos de atividades, tá?
e ele, ó, Yuri, tem app para isso, tá? Eu acho que tem. Eu vou dar uma pesquisada e vou falar para a galera aqui lá no meu Stories. E ele fala justamente desse dilema que a gente vive. Às vezes algumas coisas se tornam urgentes porque a gente não resolveu no tempo certo, né? Que são as coisas importantes. E tem as não importantes, né? Essas atividades que são não importantes, são essas três. Importante, é que não é importante, é urgente. Aqui não é importante, é o nosso ladrão de tempo, aquele que consome o nosso tempo e que não é importante. Assistir televisão, por exemplo, ficar lá maratonando série e tal. Não sei, talvez num dado momento seja importante você assistir um pouco de televisão para você relaxar, descansar e tal. Mas talvez televisão demais não é importante. E às vezes a gente deixa as coisas importantes se tornarem urgentes porque a gente não gerencia bem o tempo. E eu faço a mesma coisa que você, eu priorizo e aí eu uso outra ferramentazinha, que é o Google Tasks, né? A ferramenta de tarefas do Google, que também está atrelada, que bom. Você coloca as tarefas, não sei se você usa ela, você bota as tarefinhas lá, você dá check nelas, elas vão sumindo, né? E aí eu faço a mesma priorização que você fez. O mais importante vai ficando em cima, que eu vou vendo ali, vou trabalhando, olhando para aquilo, e o menos importante vai ficando embaixo, né? E sempre dessa forma, né? Algumas metodologias que a gente usa para desenvolver software, como o Scrum, por exemplo, que a galera de dev aí vai entender do que eu estou falando, o Scrum, ele já preconiza isso, né? Que é o próprio backlog, que a gente chama backlog, é o conjunto de funcionalidades que tem que desenvolver para um dado software. A gente faz isso, né? A gente prioriza sempre em cima o que é mais importante, embaixo o que é menos importante, de maneira tal que em um dado momento pode ser que a gente termine o software sem terminar tudo, porque a gente viu que o que é não importante, ele realmente não era necessário. E a gente pode eliminar aquilo. Sim. E o que acontece também na nossa rotina, né? Quando eu vou colocando as coisas lá no Google Tarefas, eu fui ver outro dia que eu tinha uma tarefa lá que já tinha quase um ano e ela estava embaixo lá. Por que ela tinha quase um ano? Em um ano eu fiz um tanto de outras coisas, sei lá, umas 200 tarefas, e eu nunca peguei nela. Por quê? Porque ela não era importante. Se ela fosse importante, ela tinha subido e eu tinha executado. Como eu não dava muito valor para aquilo, não considerava ela tão relevante assim, surgiu um monte de coisa na frente e ela nunca foi executada. Moral da história, eu olhei para ela e falei assim, eu nunca vou fazer isso aqui, eu não sinto falta disso, eu não vou morrer se eu não fizer, arranca isso daqui e segue a vida, né? Segue o jogo. Eu gostei dessa frase aqui, ó, Samuel. Pode ler. O interessante é que, geralmente, aquilo que é importante e não urgente, se não for feito um dia, será urgente e importante. Exatamente, Samuel. É isso aí. O que é realmente importante, você tem que colocar, priorizar, planejar, botar na agenda e tal para fazer. Se você negligenciar isso, uma hora vai ser urgente. Por exemplo, é um exemplo clássico, saúde, né? Se você não cuida da sua saúde, não pratica exercício, não come bem, beleza, isso é importante, todo mundo concorda que é importante. Mas se você não prioriza isso, uma hora a conta vai chegar. E aí vai ser urgente, você vai ter que correr para o hospital. Aproveitando aqui, gente, Novembro Azul, nós homens, principalmente acima de 50 anos, procurar um médico. Porque para o problema que é muito importante não se tornar urgente, né, para resolver com um problema sério de cirurgia e tal. Mas, só voltando um pouquinho, eu estava pensando aqui, eu acho que no meu planejamento, pensando aqui, todas as coisas começam como... Na minha cabeça, né? São coisas importantes para eu fazer. E como eu estou planejando, a urgência de cada uma dessas tarefas é variada. Né? Eu estou planejando para resolver, para começar amanhã ou a semana. Então, a urgência dela não é outra no dia que eu estou planejando. Então, você começa, né, com aquilo que é importante, mas é pouco urgente, porque você está planejando para a semana. E daquelas coisas que você planejou importantes, as coisas que vão se tornando mais urgentes são as coisas que você precisa resolver primeiro. Né, para dar encaminhamento para as outras. Aí você vai conseguindo ajudar de novo nas suas prioridades do dia. Olha, isso aqui é importante, eu preciso resolver isso antes dessa outra, então ela é mais urgente. E aí vai, né? Claro que quando a coisa tem prazo para ontem, aí que é o mais urgente realmente possível, e normalmente é igual o Samuel falou, é porque deixou de fazer quando tinha que ter feito, ela está se tornando urgentíssima. É igual o exemplo que você deu no início aí, né? Que foi o trabalho de escola, de faculdade, que todo mundo já passou por isso. O professor marca para daqui a um mês, aí todo mundo... No dia de entregar, você lembra que você tem que fazer trabalho. Exatamente. Coisa super importante que tornou super urgente, mas não precisava ser urgente. Acho que quando você aprende a dominar isso, nossa, você muda completamente sua vida. Você é estudante, você é empreendedor, você é trabalhador. Muda completamente. O EAD é uma lição, né? EAD a gente pensa, está à distância e tal. Às vezes não tem que ir para a escola, tem que ir para a aula e tal, né? E aí você vai deixando as coisas, né? E aí você vê a conta lá na frente. Na hora que a data vai chegando, o deadline vai se aproximando,
e aí você não fez, tem que fazer na correria, né? Ao invés de fazer com calma, com tranquilidade, né? Pensando nos imprevistos que podem surgir, deixou para a última hora, porque você não fez um bom planejamento, né? É. Inclusive, eu acho que assim, para quem for docente, professor, para você ajudar a treinar os teus alunos, uma coisa que eu tirei de lição para mim quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso. O meu professor, ele tinha encontros semanais comigo, né? E a cada 15 dias eu tinha que entregar tantos por cento do meu trabalho para ele. Nesses encontros a gente definia isso. Então, o professor normalmente pega uma turma aí bem crua, né? Que ainda não sabe trabalhar com isso, para que o professor também não tenha chateação de chegar no dia e entregar o trabalho, e os alunos pedir para entregar na semana seguinte, e aquela confusão, você já vai dando essas pinceladas também na turma, né? Olha, gente, eu trabalho semana que vem, mas na próxima aula eu já quero discutir, sei lá, a introdução do trabalho de cada um de vocês. Eu quero que me apresentem alguma coisa assim. E vai, assim você vai ajudando a educar também os alunos para essa questão, né? De, olha, eu não vou deixar para a última hora. Então, toda vez que eu for cobrar, isso é uma coisa muito importante para ser humano, né? E encarregados, é ser cobrado. Tem que ser cobrado, porque quando o cara não é cobrado, não tem jeito. Ele começa a sentir que tá leve demais, e aí vai deixando, né? No caso do empreendedor, ele tem que se cobrar, mas no caso dos encarregados, tem que cobrar eles, porque senão esquece. É isso, a coisa de ter checkpoints menores, né? Fala assim, me entrega o negócio Isso. daqui 3 meses, o cara some pra lá e 3 meses depois você vai ver o tanto de problema que vai dar. Não, vamos fazer entregas menores, né? E checkpoints quinzenais, por exemplo. Isso facilita e ajuda na orientação, né? O Wilson Marques aqui colocou, vamos lá, veja se entendi, ver a importância e aí dentro ver as urgências. O que a gente está falando, Wilson, é que aquilo que é importante e que você planeja, ok, não é uma urgência, no que está planejado, está dentro do prazo ali que você sabe que precisa para entregar e tal, tá tudo ok, quando você planeja. Se você não planeja o que é importante, ele vira uma urgência, né? Porque aquilo é importante e uma hora vai bater. É o caso do trabalho de faculdade, do projeto que você tem que entregar. Tem uma data, não tem jeito. Então, se você planeja aquilo, ok, você planeja e tal, consegue fazer aquilo com mais tranquilidade dentro do cronograma mais racional. Mas se você não planeja, uma hora vai chegar assim, nossa, falta 2 dias só. Agora é urgente, não é mais só importante. É urgente, né? Então é isso que acontece, né? Beleza, Diogo. Então falamos de priorização de atividades e vamos chegar na produtividade. Como é que essa coisa toda se encadeia com a produtividade, né? Então, uma coisa que é muito comum hoje, tanto nas empresas, como nos empreendedores, como nas pessoas, de maneira geral, é ser mais produtivo, né? Todo mundo quer ser mais produtivo. Mas o que é ser produtivo, né? Às vezes o pessoal pensa assim, ser produtivo é eu conseguir trabalhar 12 horas por dia, conseguir trabalhar muito, trabalhar mais, fazer mais horas extra, trabalhar final de semana, de noite e tal, e pensa que isso é ser muito produtivo. Olha, eu sou hard worker e tal, beleza, eu gosto, me orgulho de ser hard worker, mas não é bem por aí. Você só está trabalhando mais horas. Então, quando a gente pensa em produtividade, a gente pensa em gerar mais valor, executar mais em um mesmo intervalo de tempo. Imagina que seu tempo que seja 6 horas por dia que você vai trabalhar. Em 6 horas eu consigo entregar isso. Ser mais produtivo não é trabalhar 12 para entregar o dobro, não. Se você trabalhar 12 e entregar o dobro, você está com a mesma produtividade. Você entrega a mesma coisa, só que você dobrou o tempo, né? O ser mais produtivo é você, dentro das mesmas 6, conseguir entregar mais do que você entregava antes, né? E é isso que a gente entende por produtividade hoje, e essa é a nossa meta, é isso que a gente segue, que a gente persegue, né? É aquela ideia de eficiência, né? Exatamente. Você tem que ser mais eficiente, você não tem que aumentar o tempo, não, porque senão você vai ter outros problemas decorrentes daquilo, né? E aí, muito se falou disso desde a década de 90, de produtividade e tal. Já vi em empresas, pessoas que ficavam assim, vamos aumentar a produtividade. E aí eles pensavam assim, vamos dar chicotada no pessoal, vamos cobrar mais, vamos ficar em cima, porque eles vão aumentar a produtividade e tal. E muito assim, beleza. E como é que se mede a produtividade? Como é que eu sei que eu sou mais produtivo? Como é que um profissional é mais produtivo que outro, né? No início, eu vou puxar para a minha área, que é o que eu conheço, tá? No início, a gente media por quantidade de linha de código que o cara produzia, né? O cara desenvolvia software e quem fazia mais linha de código era considerado mais produtivo. Poxa, beleza, eu posso fazer uma mesma função com 10 linhas de código, ou eu posso fazer com apenas 2, dependendo da minha capacidade de síntese, ou de quão verboso eu sou, né? Então, isso não é uma boa medida, né?
esse é um exemplo. A gente pode tirar outros tantos, né, Diogo? Você pode pegar, por exemplo, assim, quantos alunos o professor consegue dar uma aula, né? O professor dá uma aula para 25 ou dá aula para 60. Dá aula para 60 é mais produtivo? Não necessariamente. Você não sabe a qualidade da aula que ele dá, né? É. Se dos 60 alunos, só 6 aprenderam bem, mas dos 20, 15 aprenderam bem, o professor que deu aula para 20 foi muito mais produtivo. Exatamente. E aí que a gente chega no que é o nosso conceito hoje, né, contemporâneo de produtividade. É a entrega de valor. É a geração de valor. A entrega de valor para o cliente, no caso, no meu caso de software, quanto mais valor da entrega do software que ele vai usar. No caso do Joe, por exemplo, enquanto professor de inglês, quantos alunos ele consegue fazer falar inglês, efetivamente compreender, entender inglês e falar inglês efetivamente de maneira fluente e não somente quantos alunos ele tem dentro da sala de aula, né? Sim. Então, a medida da produtividade é muito importante, né? E produtividade é uma coisa assim que, igual eu falei, é ligada muito com a eficiência. Ela também está super atrelada ao planejamento das suas atividades, porque, igual você estava falando, amor, não adianta o cara querer aumentar as horas de trabalho dele se o ritmo dele, a forma de trabalhar dele é feita para produtividade X, é uma porcentagem. Ele vai sempre, ele pode aumentar 200 horas, ele vai sempre entregar os mesmos X%. Né? Agora, se ele aprender a melhorar, otimizar a forma de trabalhar, o quanto ele entrega para o mesmo período, ele não precisa aumentar as horas. Ele precisa reorganizar o trabalho. Exatamente, ser mais eficiente, né? Assim, é igual você falar, o cara tá na linha de produção com uma máquina X lá, não tem jeito, a máquina vai produzir o máximo dela. Agora, se ele pensar numa reorganização dessa máquina, desse fluxo de trabalho e tal, aquilo que a gente vê o pessoal fazendo nas linhas de produção, né? Mudar a linha completamente lá e gerar e ser mais produtivo, aumentar a produtividade efetivamente, é isso que a gente tem que fazer com o nosso trabalho, né? Conseguir estratégias para gerar mais valor, né? Então, por exemplo... Isso só falar, isso aí é engenharia operacional, ela tem teses de doutorado sobre esse negócio de linhas de montagem, é coisa muito estudada mesmo, porque realmente é uma posição de uma coisa realmente afeta todo o trabalho. Se o cara ganhar 1% de eficiência na empresa dele, ele está satisfeito nessas grandes empresas, né? Exato, e para isso você tem que ter um mindset que te faça pensar nessas coisas, sair da caixinha, para o processo é esse, mas pode ser diferente, pode ser melhor diferente, né? O Wilson colocou aí, é um caixa de banco, que ele conhece bem a profissão, ele é um caixa de banco que se medir a produtividade por autenticações. É a maneira certa, medir a produtividade pelo número de autenticações que o caixa faz? Poxa, pode ter autenticação que é mais simples, pode ter autenticações de cheques e documentos que tem que pagar, que são mais complexos, tem que ter uma checagem maior. Então, você acaba induzindo até o profissional ao erro quando você simplifica dessa forma, né? Talvez Sim, não, nossa. talvez não seja o número. Ou seja, até a equipe, né, a equipe de gerência ela tem que saber trabalhar com os números mesmo. Porque esse caso que ele está me falando, me arremeteu da empresa onde a minha esposa trabalhava. Ela trabalhava na Localiza Hertz, né? Isso em 2018, foi quando a gente casou. E lá era o seguinte, no setor de notas fiscais, emissão de notas fiscais, eles pediam para entregar cada pessoa entregar um número de notas fiscais por dia. Começou com 300, aumentou para 500. No final do mês, do ano, estava pedindo 1.000 por cabeça. Cada cabeça tinha que entregar 1.000 notas fiscais. E por que aumentou tanto esse número? Porque tinham pessoas que digitavam notas fiscais errado porque tinham pressa. Então digitava rápido e saía esse de erro, então tinha retrabalho. E tinha outros mais espertos que escolhiam notas fiscais com menos itens para digitar. E aí acabava que essa pessoa também entregava mais notas fiscais. E as pessoas que trabalhavam, pegavam uma nota mais complexa, entregavam lá direitinho, sem precisar de retrabalho, elas acabavam entregando um número final menor de notas fiscais, obviamente. Mas essas pessoas eram muito mais eficientes que as outras, que eu comentei primeiro, porque elas realmente faziam o trabalho bem feito e não precisavam de retrabalho. Só que a gerência dessa empresa, na época, não soube aproveitar isso e foi aumentando o nível porque foi recebendo mais notas fiscais de um certo grupinho que entregava e depois foram saber que eles entregavam daquele jeito. Menos itens e com erros ainda por cima. Então, realmente, é um trabalho que tem que ser muito bem pensado pela diretoria, porque tem que saber analisar números, né? Senão... Exato. A gente tem que... Pode até falar outro dia sobre essa questão de métricas, né?
Então, o pessoal é bem simplista, né? A métrica mais simples possível, só que muitas vezes você pode Nossa, ter coisa errada ali e você está até bonificando o erro, né? Então, é, é uma questão importante, como medir a produtividade. Mas, enfim, quando a gente fala em produtividade, ser mais produtivo, a gente está falando de organização do tempo, das atividades, tudo isso vai impactar em ajudar a gente, de certa maneira, a ser mais produtivo ou menos produtivo, né? E quando a gente pensa, o Marlon está comentando aqui, além de induzir o erro, faz a equipe querer fazer somente mais fácil, né? Exatamente. É o exatamente. que o Marlon falou, que tem a ver com o exemplo que o Diogo citou. A gente vê isso também, né, Marlon? Às vezes, até no desenvolvimento de software também, tem um tanto de coisa para fazer e tem aquela galerinha que só pega o mais fácil, o mais simples ali, para ele não se arriscar muito e tal. E aí, ó, entrego sempre no prazo. Claro, você faz o mais simples, né? Eu já tive problemas com isso nas equipes, né? Pô, tem gente que entrega nunca no prazo, nunca no prazo. Claro, o cara só pega as coisas mais complicadas para fazer. Realmente é mais difícil estimar, né? E vem naquela conversa anterior nossa da dificuldade de estimar o tempo das coisas, né? Coisas Uhum. simples são teoricamente mais fáceis de ser estimadas e de ser executadas, então não tem muito mistério, né? Coisas mais complexas é mais difícil de você estimar e você tem mais erro e tudo mais imprevisto, mais chance para ter imprevisto, né? Então faz todo sentido. Pessoal, a gente está chegando a 1 hora de live e o Instagram vai Nossa, encerrar já? agora. Já, passou rápido. Então a gente vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui e vou abrir outra só para a gente fazer o fechamento dessa parte de produtividade, as conclusões, e a gente se despede, tá bom? Aí eu peço para todo mundo voltar, beleza? Beleza. Pronto. Tá me ouvindo, Diogo? Tranquilo. E vocês? Beleza. Deixa o pessoal ir voltando aí, que aí a gente já parte para o encerramento da nossa live. Então, pessoal, a gente estava falando de produtividade agora, né, de como essa organização é necessária para se ter uma maior produtividade, né, para a gente conseguir produzir mais, entregar mais no mesmo tempo, né, sem ter que se matar, né, como os exemplos que a gente citou aqui. E aí, a questão da organização do tempo é fundamental para você conseguir encaixar tudo dentro da sua agenda, para você conseguir executar as tarefas. E a priorização que a gente falou antes, ela entra muito aqui agora, né? Já que a Uhum. gente entende que a produtividade hoje ela é medida na entrega de valor, e você tem que entender o que é valor para o seu cliente lá na ponta. Você sempre tem um cliente na ponta, não existe. Sempre tem alguém para quem você faz alguma coisa, né? No caso do Diogo, que faz marketing digital, tem os clientes dele na ponta, as pessoas que compram, tem os clientes dele do outro lado, que são as pessoas que estão vendendo o produto. Como professor, tem os alunos que querem falar inglês, os pais dos alunos que pagam, enfim. E do meu lado, que faço software, tem gente que usa o meu software ali, né? Então, sempre tem o cliente, que é aquela pessoa para quem que você está fazendo alguma coisa. Senão não faz sentido fazer nada, né? Essa persona, né? Para quem que a gente faz alguma coisa, presta algum serviço, gera algum produto. E aí, o que acontece? A gente não tem que medir qual que é o valor entregue para esse cliente, né? Isso é o que importa. A produtividade hoje ela é medida assim. Qual que é o valor que você entrega? Para mim, não é quanto mais software eu faço, do Diogo não é quanto mais aula ele dá. No caso do Diogo, quando ele dá aula de inglês, quantos dos meninos estão falando inglês mesmo, estão entendendo e estão falando inglês, né? Dentro daquele nível que se espera para aquele determinado curso, né? Exatamente. Então é isso. A produtividade, hoje, a gente tem que pensar em entregar mais valor e a priorização ajuda nisso, né? Eu já passei algumas situações bem engraçadas e algumas não tão engraçadas, né? Mas no desenvolvimento de software, tem alguns colegas aqui da área de desenvolvimento também, em que a gente tinha lá um tanto de coisa para fazer e o tempo, um recurso escasso, né? Tinha ali o tempo escasso e tinha coisa que eu falava, galera, vamos fazer isso aqui, não vamos fazer. E às vezes o pessoal fala assim, mas não vamos fazer, vai sem. Eu falei, vai sem. Por quê? Porque era funcionalidade que tinha pouco valor agregado para o usuário. No meu caso, o meu cliente, o usuário, ele pede um bando de coisa, mas eu sei que o que realmente é importante para ele são algumas coisas específicas. Então, aquelas funcionalidades específicas que eram muito importantes para ele, essas não podiam deixar de ser feitas. Elas tinham que ser feitas dentro Exatamente. do prazo. Mas tinha coisa que não era tão importante. Eu falei, isso aqui nós não vamos fazer agora, não. Talvez a gente faça, talvez a gente nem faça. E aí que entra a entrega de valor. Beleza, a produtividade medida na entrega de valor. O que é a entrega de valor? O que o meu cliente percebe como valor entregue? Exatamente. Isso aí eu acho que é o norte, o norte mesmo, né, da coisa é essa ideia do valor, porque, por exemplo, é igual, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu mexo, né, que é eu faço muito anúncio pelo Google Ads. O Google Ads, ele é uma ferramenta do Google que ele coloca esses anúncios que você vê na internet quando você faz uma pesquisa
Normalmente aqueles 3 primeiros sites ou 4 primeiros sites que aparecem quando você pesquisa, sei lá, como emagrecer. Aqueles 3, 4 primeiros são anúncios. Como é que o Google ranqueia, coloca o primeiro lá em cima? Ele vê também coisas que é importante naquela pesquisa. Se ele reparar que, por exemplo, a pessoa que pesquisa como emagrecer, ela gosta de passar mais tempo no site, ela gosta de um site que carrega rápido, ela gosta de um site que tem uma aparência bonita, ele vai entender isso com padrão, né? Porque é um super robô que já pega milhões de dados, então ele consegue padronizar, e ele vai colocando lá na frente. Então, normalmente, esse valor depende muito realmente da área, né? Do cliente final, mas você tem que saber reconhecer isso, porque é aí que você vai atacar. Tem coisa que você vai notar que não é prioridade, não é tão importante assim para o seu cliente, então está na hora de deixar isso ou de lado, ou para depois, ou delegar, principalmente isso, para uma outra equipe fazer. Então você terceirizar o serviço para que vocês foquem naquilo que realmente importa, e aí você realmente foca sua energia para entregar o melhor resultado possível, no menor tempo possível, sem retrabalho, que é muito importante. Exato, e é isso aí, é isso que a gente persegue, né? Conseguir entregar mais valor no menor tempo. Aí sim a gente vai ser mais produtivo, né? Então, esquecendo de lado aquelas métricas antigas, né? Que a gente, como o Wilson citou aí, né? De número de carimbos que o profissional dá, pô, o número de notas fiscais que a pessoa digita, né? Que você citou exemplo também, uma coisa altamente mecânica, uma coisa que pode levar até induzir ao erro se você começar a premiar quem faz mais no menor tempo. Então, é a grande dificuldade. Só que todo mundo quer o quê? O caminho mais simples pensar nisso. O jeito mais simples é o quê? Medir assim, mede assim. Então, vamos embora. Né? E quando pensar na métrica correta para medir produtividade é uma coisa muito mais elaborada, uma coisa muito mais difícil. Em alguns casos é até impossível. Quando você envolve criatividade, envolve trabalho criativo, ela começa a ficar impossível. Você vê 2 pintores ali, quem é mais produtivo? Pô, arte, quadro é um trem complicado de você quantificar e medir a produtividade. Com certeza não é o número de quadros pintados. Imagina o cara que pinta super rápido e o cara que pinta muito mais devagar, mas ele faz uma obra que vale milhões, né? Então não é por aí, né? Ninguém vai lá e pergunta na hora de comprar um quadro, quanto tempo esse cara levou para fazer isso aqui? Não, ninguém quer saber disso, né? Professor, esses KPIs, né, que a gente usa muito em gestão, que é o Key Performance Indicators, né? Os índices de performance, né? Eles tem muitos que são muito bons, né? Que pensou em pelo menos uma métrica razoável para ajudar a medir produtividade, tem que pensar em índice, não em números absolutos. Eu acho que índice é muito legal, mas mesmo assim tem índices que falham bastante. Eu tinha um índice na minha escola de inglês que era medir quantos % de entrega de homework os alunos entregavam. Então a gente media uma produtividade do professor por número de para-casas que os alunos entregavam. Mas aí, para quem não conhece a equipe, batia o olho lá, via um fulano X, entregou 90% dos deveres de casa, os alunos dele, e o Y entregou só 10%. E aí vai pensar, poxa, o professor Y é muito ruim de cobrar para casa. Só que às vezes não. Às vezes que a gente que estava lá dentro sabia. O professor Y pegou as piores turmas, aquelas que você tem que ralar, trazer pai, trazer mãe, e ainda assim não resolvia. E também um horário, um perfil diferente de turma, que, por exemplo, você pega a turma de adultos, adulto não entrega dever de casa. Então tem essas coisas, né? Então tem que trabalhar com índices, mas é sempre se olhar mais atento ao valor, a coisa que realmente importa, não, né? Só bater o olho e falar assim, poxa, esse entregou menos, não é exatamente isso. Eu queria aproveitar, Ramon, se você me der um tempo, para eu lembrar de uma coisa, que é o seguinte, nós somos seres humanos, então a gente tem uma energia limitada para entregar e para gastar durante o dia com várias atividades, entre elas o trabalho. Então, uma coisa que eu usava muito, que eu aprendi num livro que eu estudei sobre organização de estudos, na minha época de vestibular ainda utilizo hoje, e comigo funciona muito bem, né? Que é o seguinte, você tem seu horário de trabalho, seu horário de estudo, você fez a sua agenda de o que você tem que fazer, mas na hora de pegar para executar, cara, é muito ruim você, sei lá, você colocou uma atividade para você resolver em 2 horas ou 3 horas. Se você ficar 3 horas sentado com a bunda na cadeira, só se concentrado naquilo,
eu duvido que a sua produtividade vai ser melhor que se você pegar nessas 3 horas e no meio dessas 3 horas você fazer um intervalinho de 5 minutos a cada 50 minutos, por exemplo. Ou 45, depende muito da pessoa. Então, eu acho que ajuda, pelo menos me ajuda muito, né, a não ficar com aquela mente super cansada. Então, eu concentro o máximo que eu posso durante 50 minutos, faço 50, paro por 5, tomo uma água, vou no banheiro, volto, mas não vou me distrair assim demais, vou pegar um joguinho e ficar. Aí você já perdeu tempo. Mas dá aquela, deixa a máquina esfriar um pouquinho, aí você volta os 50 minutos e vai de novo, né? Porque isso ajuda muito na produtividade, cara. Eu posso falar assim de experiência. Na época de estudar era fantástico quando eu aprendi a usar isso, porque eu conseguia realmente estudar aquelas matérias muito difíceis de matemática, de física e de química, e chegar no final do dia com a cabeça, poxa, aprendi, não tô tão cansado assim, como se eu tivesse ficado sem parar todas as horas de estudo possíveis. Eu não sei se é esse método que você usa, Diogo, mas tem um método que chama Pomodoro, que é mais ou menos isso aí mesmo. É esse nome. É Pomodoro? É esse beleza, nome. É Pomodoro. Tem alguns colegas que usam ele também. Eu nunca usei ele, mas assim, eu costumo sempre tomar um café, levantar para tomar um café, bater um papo, né? Pomodoro, mas citou isso aí mesmo. Durante a jornada de trabalho, né? Quando eu estava no escritório, era muito frequente, né? Às vezes, eu percebi, como gestor, eu percebia que a minha equipe estava ali muito tempo ali tenso, ou alguém estava muito tempo ali tenso, ali resolvendo um problema, eu ia lá e perturbava, e fazia uma piada, perguntava de futebol, chamava para tomar um café, vamos fazer um lanche, não sei o quê. Isso é importante, importantíssimo, Diogo, essa quebra e tudo, porque dá uma refrescada na cabeça, às vezes você consegue resolver um problema que você estava ali focado, não tinha solução, e daqui a pouco você sai, distrai um pouquinho, quando você volta, né, você já, vê a solução ali, né? Então, no escritório isso era mais comum. Quando a gente foi para o home office, né, quando a gente começou desde março lá no home office, eu comecei a sentir falta disso, porque não tinha mais isso, né? Então era assim, era 100% focado, né? Todo mundo, cada um na sua casa, focado, e vamos produzir, a situação é complicada e tal. E faltou um pouco isso. Então, no início eu senti essa falta e tive que me educar para, de vez em quando, levantar, às vezes dar uma ligadinha na televisão, ver o jornal ali, pegar um café e tal, um negócio, às vezes eu brinco com meu filho e tal. Então, é bem legal isso, né? Isso durante o dia, né? Durante a jornada, isso ajuda demais. É pra dar aquela esfriada no cérebro, né? E aí, na hora que você volta, ele tá com a temperatura de trabalho melhor. Então, você vai e manda melhor. Eu acredito que realmente funciona bastante. Eu fiz um live outro dia com um amigo meu que é psicólogo, Alan Martins, e aí eu falei isso, falei assim, cara, quando eu tô com um problema grande, eu tenho o costume de deixar para outro dia, de propósito, não resolver na hora, e aí às vezes eu saio, às vezes eu vou dar uma corrida, e eu sinto, tenho noite de sono, eu sinto que no outro dia as coisas ficam mais claras, e aí eu perguntei para ele por que disso, né? Aí ele explicou, claro que eu não vou conseguir dar a explicação dele aqui, mas ele explicou pelas teorias da psicologia, e explicou por que eu tinha essa percepção que isso realmente é verdade. Ele falou, é verdade isso aí, sei que você tem, que você faz intuitivamente, mas nós recomendamos isso, que você não tome as decisões de cabeça quente, você pode, intuitivamente você sabe, de cabeça quente você vai fazer besteira, né? Então, é melhor você esfriar, esperar um pouco, às vezes passar uma noite, um tempo, e as coisas ficam mais fáceis de você tomar a decisão no dia seguinte, né? Eu fiz isso algumas vezes já, com decisão de compra muito importante, por exemplo, compra de carro. Então, às vezes eu queria comprar o carro, estava no impulso, aí eu falava, poxa, não vou comprar, não sei o que. Aí eu comecei a fazer o exercício, falei, não, vou esperar uma semana. Se em uma semana eu continuar convicto que é um bom negócio fazer essa troca de carro agora, nesse momento, e que esse é o carro certo, aí tudo bem. Aí eu vou na loja e olho. Então eu esperava assim uma semana, namorando ali de longe, depois de uma semana eu falo, ok, continuo convicto que é uma boa, vou. Ou outras vezes eu falo assim, não é o momento, vou adiar isso. E então dar essa pausa, dar um tempinho, às vezes é bom para a gente tomar boas decisões, né? Isso é essencial mesmo nesse exemplo de compra. Eu trabalho muito no marketing e revelando aqui para a galera o seguinte, que a gente que vende, né, na internet e trabalha com marketing digital, as propagandas mesmo que você vê na televisão, elas trabalham muito com esse gatilho de urgência, né, e de emoção. Sim. Então, aquela coisa assim que eles não querem que você pense demais. Quer que você bata, fique emocionado, sinta que você precisa realmente para que não se perca a venda. Então, para nós que estamos aprendendo aqui,
realmente é um bom exercício. Isso que você falou aí do carro, essas decisões muito importantes de compra ou decisões de outras coisas, dá um tempozinho mesmo para que se esfrie, pense melhor e se for realmente convicto que é para fazer, vai lá e faz e sem dor na consciência. Eu experimentei isso outro dia com uma coisa que eu gosto muito. Sou viciado em mochila, né? Então, todo ano eu gosto de comprar uma mochila e tal. E tinha uma mochila que eu namorava há muito tempo, ela, muito tempo. Teve outro dia eu fui na loja, e a minha mulher foi junto, né? E eu olhei assim, já tinha estudado tudo, a mochila sabia tudo, fui lá já decidido, né? Eu já sabia que eu ia comprar, porque eu já sabia tudo. Então, quando o vendedor terminou de mostrar e tal, beleza, ok. Ah, ué, minha mulher falou aqui, beleza. Ela falou assim: não tem sua cara essa mochila. É, a mochila é muito legal, mas não parece com você. Você já percebeu isso? Aí, pouquinho na hora, eu falei assim, então, vamos, deixa eu dar uma voltinha ali, daqui a pouco eu volto. E aí depois eu fui pensar, falei assim, realmente, acho que é muito legal, mas não é o tipo de mochila que eu gosto, não. Mas, e pronto, não comprei a mochila, né? Então na Mas enfim, produtividade é a mesma coisa, né, cara? Então você faz aquela pausa, pode ser tudo que você precisa para voltar melhor, voltar mais focado e menos estressado para continuar resolvendo o que você tem que resolver. pô, às vezes tem uns problemas assim, cara, não tem saída, complicou, o bicho pegou agora. No meu caso, que sou gestor, que sou planejador e tudo, pô, não tem jeito, tá? O prazo tá ali, tá aí, não tem como fazer e tudo. Às vezes você para pra respirar, o negócio, toma um café, vem uma ideia, fala, peraí, deixa eu... E uma coisa que eu gosto muito de fazer, é fazer brainstorming, né, com as pessoas, né? Deixa eu Ah, ligar pro fulano aqui, trocar uma ideia aqui. Por isso que é bom de estar rodeado de pessoas boas, né? Pessoas competentes, pessoas inteligentes e tal. Que a gente às vezes liga para um e fala, cara, eu tô com um problema assim, o que você acha que eu faria? O que você acha que eu posso fazer nisso para resolver? E daqui a pouco tem um que vai lá te falar, cara, por que você não procura o fulano que faz isso aí? Ué, pode ser, eu não tinha pensado nisso. Então, às vezes dá tempo, né? É uma boa pra gente, para dar tempo para surgir as possibilidades, né? sim, E sim. seja da gente mesmo, seja de outro, né? Enfim. Ok? Então é isso, galera. Acho que nós chegamos ao fim da nossa discussão do que a gente tinha proposto para hoje. Bacana. Diogo, brigadão pela sua participação e pela sugestão do tema, né? Que foi sugestão sua o tema e você prontificou a estar participando aqui comigo É, dessa empreitada. Eu vou deixar você fazer as suas considerações finais sobre o assunto e se despedir. Gente, segue o Diogo, @Diogo Yoshida Pro. Se você quer saber um pouco mais de marketing digital, é com ele. Se você tem dúvidas, se acha que pode ser uma possibilidade para você de negócio, de ganhar a vida, vai lá, chama ele, troca uma ideia com ele, que eu tenho certeza que ele vai estar sempre pronto e sempre disposto a atender, tá bom? E, galera, a partir de amanhã eu vou colocar enquete com as possibilidades dos temas para a live da próxima semana. Eu vou colocar 2 temas e aí eu vou querer que todo mundo vote lá e me diga qual tema quer ouvir na próxima semana. A gente vai falando. Valeu, Yuri, grande abraço. Obrigado, cara, pela participação. valeu, Obrigado a todo mundo Prats. pela participação. Diogo, é com você. Bom, pessoal, Ramon, começar com você. Obrigado pelo convite de voltar aqui para uma live com você. Sempre muito legal. Hoje eu realmente pude aprender mais ainda do que aquela outra vez, foi para eu falar mais, né? E hoje foi bem bacana que a gente trocou bastante figurinha aqui. Fico honrado pelo convite. Gosto muito de acompanhar as lives aqui, que a gente aprende demais com quem põe a mão na massa, com quem empreende. Sempre uma coisa nova. Pessoal que está assistindo, deixar um recado para vocês que você sempre pode melhorar o seu trabalho, o seu estudo. Você sempre pode otimizar tudo que você faz com organização. A organização é a chave para o sucesso. Sem organização, você pode ser o Einstein da vida, que você não vai para frente. Né? Precisa organizar, precisa se preparar para os imprevistos, igual a gente falou aqui. Produtividade é uma questão de saber realmente escolher aquilo que é importante, que entrega valor. E também saber que você não é uma máquina, você não aguenta ficar trabalhando sem parar o tempo inteiro. Então, saiba dar algumas pausas e pensar um pouquinho. E tudo isso vai ajudar você a sempre ser mais bem sucedido nos seus estudos, no trabalho. E é isso, cara. A gente tem algumas ferramentas aqui. Falou de algumas ferramentas, né? Evernote, Notas do Keep, Google Calendar, Google Tarefas, que é integrado com o Gmail, né? Se eu não me engano. Então é bem legal. Vocês tiverem outras aí, depois manda pra gente no inbox, deixa aqui nos comentários. E me segue lá no Diogo Yoshida Pro, que eu falo de marketing digital, dou muitas dicas para quem quer vender mais pela internet, quem quer aparecer mais, seja você pessoa física, seja você empresa. E também, pessoal que veio aqui do meu Instagram, segue o Ramon Marques _VT aqui no Instagram. Ele é o diretor técnico da VT Real
empresa que é uma certificadora de Vale Transportes, que é muito legal esse tipo de consultoria empresarial também, que ajuda a reduzir custos das empresas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ramon. Valeu demais. Beleza, galera. Fechando aqui com a célebre frase do filme Alice no País das Maravilhas, não podia faltar, né? Qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Então, se você sabe onde você quer chegar e quer chegar lá, começa planejando esse caminho, começa planejando sua agenda, planejando suas atividades. E hoje é feriado, mas amanhã, a semana começa na terça, né? Amanhã começa tudo de novo. Valeu, galera. Valeu, Johnny. Obrigado. Valeu, gente. Valeu pela Obrigadão. participação. Um abraço a todos. Valeu, Um Johnny. abraço. Tchau, tchau.